Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, glória a Deus, juntos aqui para mais uma quarta da bênção, né? E um pouquinho gripada, com dor de garganta, mas sendo medicada, dá tudo certo, né, igreja? Bom é estar aqui pregando a palavra, falando do nosso Senhor, com essa série maravilhosa, a bênção em servir a Deus, né? A gente vem refletindo aí sobre esse tema, como eu faço para servir a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como eu devo servir a Deus, né? Quero te convidar para orar. Eu oro daqui, você concorda aí, no nome de Jesus, unindo a nossa fé, tá? No nosso único e suficiente Salvador. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, pelo privilégio de fazer a sua obra, de falar das suas maravilhas, da salvação, da glória do Senhor. Glórias a Ti, Pai, por este momento de palavra, de estar aqui com o meu irmão, com a minha irmã em concordância. Fala conosco, revela, Pai, transforma vidas, alcança pessoas através da minha vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? E que a gente venha abrir o nosso coração, a nossa mente, né, para receber a palavra, a orientação do Senhor, né? O conhecimento liberta. O conhecimento liberta, a verdade liberta. Amém? Hoje eu quero falar sobre servindo a Deus com excelência. Essa é a maneira em como nós devemos servir ao Rei, não é verdade? A gente que trabalha, pessoas que trabalham em empresa, ou que trabalha para alguém, ou que tem o seu negócio, tem os seus clientes. Você não quer prestar um serviço com excelência? Imagina para o Rei dos Reis, para o Criador, para o dono do céu, da terra, do mundo. Não poderia ser diferente. Então nós precisamos servir a Deus com excelência, tá? Lá em 2 Timóteo, né, 3, verso 17 diz, né, apóstolo Paulo diz, né, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado, né? Ou seja, igreja, a melhor maneira da gente ser habilitado é conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Ele. Não é verdade? É igual quando a gente entra para trabalhar em algum lugar, né? A gente vai conhecer a empresa, né? A gente pega o jeito do chefe. Deus é eu falo isso, que Deus é o meu chefe, é o meu gestor, é o Rei dos Reis. Então, o serviço que eu presto para Ele precisa ser com excelência. E tem um detalhe, que a gente não deve negligenciar o serviço ao Senhor. De que maneira? O que quer dizer isso, igreja? Eu já falei isso várias vezes e eu quero falar de novo. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Isso Deus falou comigo, né? O Espírito Santo ali falou comigo desde quando eu fui ungido e falou com meu esposo também. Que o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Não adianta eu ser uma coisa dentro de casa e na igreja fazer diferente. Isso não agrada a Deus. Isso não é fazer um trabalho com excelência. Deus não quer que nenhuma família se desfaça por conta da obra. Entende? Um pastor ou uma intercessora, um obreiro, se dedique 100% à obra,
e 10% para a família, não é isso. Precisa ter um equilíbrio. Se isso acontece, o serviço de Deus está sendo negligenciado. O ministério está sendo negligenciado, a obra, o reino, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, que seja um equilíbrio. Eu não posso só servir e não ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida devocional com a família, uma vida saudável com a família, né? Porque às vezes, de que adianta eu ganhar ali um irmão, né? Ganhar o vizinho e perder o meu filho para o mundo. Porque eu estou tão dedicado à obra que eu não tenho tempo para o meu filho, para sentar com o meu filho, para instruir o meu filho, para falar com a esposa, com o esposo. Equilíbrio, equilíbrio. Não se perca nessa situação. Entende? E nem também podemos passar a quem tem aí, quem é pastor, enfim, quem tem cargo de liderança, passar a mão na cabeça do filho, passar a mão na cabeça de um parente, porque é parente. Não repreender porque é parente. Não, a obra do Senhor não pode ser negligenciada. É com excelência. Entende? Com excelência. Ele é o chefe, ele é o rei. Amém? Então, se você serviu de manhã no culto, vá em outro momento para você se alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar. Entende? É igual eu, pastor Evanildo. Eu ministro os cultos da quarta e ele ministra o de domingo. Então ele vem se alimentar na quarta da bênção. Ele é pastor, mas ele vem se alimentar na quarta da bênção, receber a palavra. Entende? E assim acontece comigo também no domingo. Se eu preguei na quarta, no domingo eu tô lá me alimentando, recebendo a palavra. Amém, igreja? Equilíbrio, equilíbrio, tá? O objetivo da vida cristã é demonstrado na Bíblia, né? De que maneira? Servir a Deus e servir ao irmão. Aqui não tá falando, igreja, o objetivo do pastor, o objetivo do obreiro, o objetivo do bispo, da bispa, enfim, da vida cristã. Não precisa ter um cargo para servir a Deus. Não espere, na verdade, não espere ter um cargo para servir a Deus. Dê o seu melhor, como se você já tivesse, como se você já fosse. Deixa Deus ver o seu coração disponível para a glória dele. Amém? Então não espere ser ungido para decidir servir. Já faça. Entende? Amém? E aqui fala, servir a Deus e ao irmão e ao próximo. Não tem como fazer a obra pensando só ali no seu quadrado, na bênção egoísta, sem olhar para o próximo. Isso por que isso é falado muitas vezes? Porque igreja é o próprio Espírito Santo que fala. Entendeu? Toda série tem um porquê, tem um motivo. Então pegue isso, tá? E nós, como estamos servindo a Deus, né? Aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes se entregam de corpo, né, e alma a um projeto que se resumirá apenas a esta vida, né? Quando a gente fala que a pessoa não conhece ao Senhor, né, e a gente vê o comprometimento dela no serviço, num projeto social, às vezes, se compromete tanto. Mas quando a gente fala em servir a Deus, a gente não está falando em servir aqui na terra, mas a gente está falando
que a gente vai ter um galardão lá no céu, entende? Tudo aqui Deus está vendo, tudo Deus está vendo, a gente está fazendo para uma vida eterna, não é para morrer e acabou para nós, não é para a vida eterna. Então não se apegue ali só no agora, entendeu? Que a gente venha pensar na vida eterna, é para Deus que a gente está fazendo. Deus nos desafia, né, a servir com excelência. E nós, né, com que motivação, com que nível de entrega, de dedicação nós estamos fazendo a obra de Deus? É para reflexão, tá? Precisamos compreender este desafio, né, o que ele significa, as implicações e consequência. Né? O que é excelência? Quer dizer dedicação, sem reservas, com interesse, com cuidado. Nós devemos procurar servir a Deus e aos irmãos com o melhor que nós podemos oferecer. Igreja, né? Quando tem um evento da igreja, quando a igreja está numa campanha, né? Como que a gente tá? Isso é servir a Deus. Quando eu me dedico, eu participo, entende? Porque é muito fácil pedir oração, pedir cobertura de oração, né? Mas e quando somos nós fazer pelo outro? Quando é para nós nos levantarmos para guerrear pelo outro, pela igreja, pela liderança. Se a liderança cai, a igreja cai. Afeta tudo. Como que eu não oro pela liderança? Entende? Como que eu deixo de participar de campanha? Igreja, isso é sério. Isso é sério. Entende? É o equilíbrio, como está sendo a sua dedicação em casa e a sua dedicação para Deus está em equilíbrio? Precisa estar em equilíbrio. Precisa estar em equilíbrio. Excelência quer dizer disciplina em todas as áreas, em todas as coisas. Não podemos ser dedicados se antes não formos, né, disciplinados. Disciplina é constância. Ah, disso aqui eu vou participar, disso daqui eu não vou. Ou eu tô, ou eu não tô. A igreja é muito séria, é o Espírito Santo que fala aqui. Até que ponto eu tô, até que ponto eu não tô. Eu sei que a gente fica cansado, sabe? Eu tô aqui, né? Hoje é quarta-feira, é meu dia de gravar, quarta da bênção, é meu dia de pregar a palavra, sabe? É atendimento desde segunda-feira, que não se limita somente a atendimento de 50 minutos. É N coisas. É pós, mais 2 cursos. Por quê? Vou chegar ali. Se a gente tá falando de excelência, é devocional, é campanha, né? Se a gente tá falando de excelência, eu preciso de preparação, né? Então, assim, é a leitura da palavra, é uma mentoria, né? Com alguém que eu vejo que tá na presença, que é preparado, é um discipulado. O que significa isso? Eu estou me preparando para servir a Deus, o reino com excelência, né? Igual o pastor Evanildo faz curso aí, eu também, com Lamartine Pozella. Eu, com a Bispa Virgínia Arruda, participei de mentoria com a Bispa Virgínia Arruda. Então, igreja, tudo isso é buscando a excelência, com quem tem bagagem, me preparando. Igreja, sozinho o caminho é mais árduo. Nós temos Deus, temos o Espírito Santo, mas se tem uma liderança
Se tem alguém, se tem um mentor, se tem uma mentora, um discipulado, uma campanha, uma preparação, por que que eu não vou participar? Por que que eu não vou fazer? Como que tá minha busca por excelência? Entende? A gente não faz faculdade para ter o emprego ali, para nos preparar, trabalhar com excelência? Por que que com Deus é diferente? A gente tem sim que tomar cuidado com a letra, para a gente não se orgulhar, não nos ensoberbecer e perder a intimidade com Deus, o poder do Espírito, não é? Entendeu? É o equilíbrio que eu falo. É o equilíbrio, preparação, né? Então, o que eu tô fazendo para ter excelência com o meu Senhor? Entende? Disciplina, constância, perseverança, igreja, né? Tem várias coisas aqui que eu fiz anotação, mas para eu não me estender muito, pode ser que eu traga um pouco mais na próxima quarta, porque é um tema muito importante, tá? Deixa eu falar aqui. Eu quero falar um pouquinho, igreja, sobre Daniel. Quero falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, ele é um exemplo de excelência em servir a Deus. Quando se fala de excelência, a gente lembra de Daniel. Daniel, né, foi cativo para Babilônia e ali Deus o colocou numa posição de honra. Ele não se corrompeu e tinha uma vida devocional exemplar. Tá? Deixa eu ver aqui. Para a gente ter excelência, nós precisamos ter satisfação na lei, nos mandamentos do Senhor e na palavra dele. Deixa eu achar aqui, que eu anotei sobre Daniel. Quero ler aqui, igreja. Quero ler aqui, que é o que eu te falei, a gente tem que pegar os exemplos. Temos que pegar os exemplos de pessoas que têm vida com Deus, né? Pegar ali, ó, sozinho, igreja. Sozinho é árduo. Sozinho é árduo, tá? Aqui, ó. Aqui, Daniel. Daniel foi fiel mesmo debaixo de provação, tá? Corajoso, firme, destemido e vencedor. Ele venceu suas próprias limitações e o estigma de descender de um povo escravizado, pois sabia que o seu valor verdadeiro não estava naquela situação, mas estava em ser herdeiro de Deus, né? Daniel possui algumas características que todos aqueles que desejam viver com excelência, né, servir com excelência, precisam ter em suas vidas. Vamos falar aqui? Daniel não se contaminou com os manjares do rei, nem bebeu do seu vinho. Era 10 vezes mais sábio do que aqueles que não serviam a Deus. Orava intensamente, tá? Isso significa que ele não orava por uns minutos, por algum momento ou por uma situação pontual, mas ele tinha uma vida devocional, era 3 vezes por dia, tempo de qualidade com Deus, né? Tempo de comunhão. Daniel não usurpava a glória de Deus, ele não pegava a glória para ele, ele sempre dava a glória para Deus. Colocado em posição de destaque, mas transferia toda a glória para o nosso Senhor. Aqui. E nem queria o louvor para ele, nada disso. Igreja, esses são alguns pontos de Daniel que a gente tem que pegar para nós. Não querer a glória para nós, a glória do nosso Deus,
ter tempo de qualidade com Ele, vida devocional, né? E não cair na tentação dos manjares do inimigo, das bandejas do inimigo. Amém? Igreja, esse é um pouquinho, tá? Sobre servir a Deus com excelência. Pode ser que eu traga este tema, continuidade, na próxima semana, porque tem bastante coisa aqui ainda para ajudar. Então, queira servir a Deus com excelência, porque Ele não deve nada para ninguém. Existe consequência de quem serve de qualquer jeito e existe os benefícios de quem serve com excelência. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz, tá? Quarta-feira, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Amém? Deus te abençoe.